Você já se perguntou o que aconteceria se, por um único segundo, você visse quem uma pessoa realmente é por trás da fachada? Alexandre Carvalho nunca imaginou que consertar um computador mudaria toda a sua vida. Ele era apenas um técnico de TI, um pai solteiro lutando para dar o melhor para sua filha Malu. Ela era Rafaela Bittencourt, a CEO bilionária conhecida como a Rainha de Gelo, uma mulher que ninguém ousava questionar. Mas quando uma foto acidental apareceu na tela, tudo mudou. E a pergunta que ela fez deixou ele sem palavras. Você acha que eu sou bonita? Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias conseguem chegar. E se você quer descobrir como essa pergunta simples destruiu barreiras e criou uma conexão impossível, deixe agora o seu like e fique comigo até o final do vídeo. Porque o que começa com uma foto pode terminar mudando duas vidas para sempre. Agora vamos para a nossa história. Alexandre Carvalho sempre se sentiu deslocado em lugares onde o silêncio parecia caro demais para ser quebrado. E o 85º andar da Bittencourt Tech era exatamente esse tipo de lugar. O ar-condicionado sussurrava baixo. As paredes de vidro fumê refletiam uma São Paulo distante e impessoal lá embaixo. E as pessoas que circulavam pelos corredores pareciam deslizar, não caminhar. Ninguém olhava nos olhos de ninguém. Ninguém falava mais alto do que o necessário. Era como se cada palavra custasse dinheiro. Alexandre ajustou a alça da mochila gasta no ombro e tentou não pensar em como estava suado. A camisa polo azul da empresa terceirizada onde trabalhava já não disfarçava mais a correria da manhã. Ele tinha saído de casa às pressas, depois de medir a febre de Malu pela terceira vez, depois de deixar a vizinha, Dona Marlene, com instruções detalhadas sobre o remédio e os desenhos animados que a menina gostava de assistir quando não estava bem. A culpa ainda pesava no peito dele como uma pedra. Malu, o papai volta logo, tá bom? A Dona Marlene vai ficar aqui com você. A menininha tinha olhado para ele com aqueles olhos castanhos enormes, a testa quente e murmurado um tá bom, pai, que quase o fez ligar para o chefe e inventar qualquer desculpa. Quase. Mas ele sabia que não podia. Não quando o chamado vinha do 85º andar. Não quando o nome Rafaela Bittencourt aparecia na ordem de serviço. O elevador tinha subido devagar demais, dando a ele tempo demais para pensar. Tempo demais para se perguntar se tinha esquecido alguma coisa na bolsa de ferramentas. Tempo demais para imaginar 1000 formas de estragar tudo e ser demitido na frente da CEO mais temida de São Paulo. Quando as portas finalmente se abriram, ele pisou em um corredor que cheirava a madeira nobre e algo caro que ele não conseguia identificar. Talvez fosse o cheiro do dinheiro, ou do medo que as pessoas sentiam de errar ali. A assistente que o recebeu era uma mulher de tailleur cinza e expressão neutra. Ela não sorriu. Apenas apontou para uma porta ao fundo do corredor. A doutora Bittencourt está em reunião. Mas o computador dela está lá dentro. Precisa ser resolvido com urgência. Ela teve 2 travamentos durante videoconferências com investidores internacionais esta semana. Alexandre acenou com a cabeça, tentando parecer confiante, e seguiu na direção indicada. Quando passou pela porta aberta, o primeiro pensamento que teve foi: isso não parece o escritório de uma CEO. Ele esperava algo frio, impessoal, talvez até intimidador. Mas o que encontrou foi diferente. As paredes eram de um tom creme suave, iluminadas por luzes indiretas que deixavam tudo acolhedor. Havia uma estante baixa com livros de capa dura, alguns sobre tecnologia, outros sobre filosofia e até ficção. Uma janela enorme cobria toda a parede lateral, trazendo uma vista completa da Avenida Paulista. E sobre a mesa, ao lado do notebook corporativo que claramente precisava de ajuda, havia um pequeno vaso com uma suculenta. Delicada, quase frágil. Alexandre colocou a mochila no chão com cuidado e puxou a cadeira. Ele sabia que tinha pouco tempo. Ligou o computador e esperou a tela carregar. O sistema operacional demorou alguns segundos a mais do que deveria, já um sinal de problema.
Ele abriu o gerenciador de tarefas e começou a verificar os processos em execução, procurando algo que pudesse estar sobrecarregando a máquina. Foi quando aconteceu. A tela piscou. Uma vez. 2 vezes. E então, por apenas 3 ou 4 segundos, uma imagem apareceu no centro do monitor. Não era um erro de sistema. Era uma prévia de arquivo, provavelmente acionada por algum conflito na memória. Alexandre não teve tempo de desviar o olhar. A foto mostrava uma mulher jovem sentada em uma pedra à beira-mar. Ela usava um vestido leve e branco, os pés descalços tocando a areia molhada. O cabelo dela, solto e bagunçado pelo vento, brilhava sob a luz dourada do fim de tarde. Mas o que mais chamou a atenção de Alexandre não foi a beleza óbvia da cena. Foi a expressão no rosto da mulher. Ela sorria. Não era um sorriso posado, não era um sorriso para câmeras ou redes sociais. Era um sorriso genuíno, daqueles que vinham de dentro, daqueles que diziam, eu estou em paz. E Alexandre reconheceu o rosto. Era Rafaela Bittencourt. Mas não era a Rafaela Bittencourt que aparecia nas capas de revistas de negócios, sempre séria, sempre impecável, sempre com aquele olhar que parecia avaliar o valor de cada pessoa em frações de segundo. Era outra pessoa. Uma versão dela que existia antes de tudo isso, antes do império, antes da armadura. A imagem desapareceu tão rápido quanto surgiu, e a tela voltou ao normal. Alexandre piscou algumas vezes, como se precisasse confirmar que realmente tinha visto aquilo. O coração dele batia mais rápido agora, e ele não sabia bem por quê. Talvez porque tinha acabado de invadir, mesmo que sem querer, algo profundamente pessoal. Talvez porque aquela foto tinha mostrado uma verdade que ninguém mais parecia saber. Ele estava tão distraído que não ouviu os passos se aproximando. Está funcionando? A voz era calma, controlada, mas carregava uma autoridade que fez Alexandre se virar rápido demais na cadeira, quase derrubando o mouse. Rafaela Bittencourt estava parada na entrada do escritório, um tablet preto nas mãos, os olhos fixos nele. Ela usava um blazer azul marinho sobre uma blusa branca, o cabelo preso em um coque impecável. Nada nela lembrava a mulher da foto. Nada, exceto os olhos. Aqueles mesmos olhos castanhos que por um breve segundo na imagem tinham parecido leves. Eu ainda estou verificando, Alexandre respondeu, tentando não gaguejar. O sistema reiniciou sozinho agora há pouco. Estou rodando um diagnóstico para identificar o que está causando os travamentos. Rafaela caminhou até a mesa com passos medidos e colocou o tablet ao lado do notebook. Ela não se sentou. Apenas ficou ali, de pé, os braços cruzados levemente na frente do corpo, observando-o trabalhar. Alexandre sentiu o peso daquele olhar. Não era hostil, era atento, como se ela estivesse tentando ler algo nele que ainda não tinha dito. Isso tem acontecido a semana toda, ela comentou, a voz agora um pouco mais baixa, quase cansada. Investidores internacionais não gostam de ser desconectados no meio de uma apresentação. Eu vou resolver, Alexandre garantiu, voltando a atenção para a tela. Provavelmente é algum conflito de software ou um problema de memória. Vou limpar os processos desnecessários e... Você viu alguma coisa? A frase veio tão direta, tão certeira, que Alexandre congelou com os dedos ainda sobre o teclado. Ele não precisou perguntar o quê. Ela sabia. Claro que ela sabia. Rafaela Bittencourt não era o tipo de pessoa que deixava passar detalhes. Ele engoliu em seco e tentou manter a voz firme. Foi só uma prévia de imagem que apareceu por alguns segundos. Erro do sistema. Não foi intencional. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, deu a volta na mesa devagar até ficar do lado dele, ainda em pé, mas agora mais perto. Alexandre podia sentir a presença dela como se o ar tivesse ficado mais denso. Ele manteve os olhos na tela, mas sabia que ela estava olhando para ele. Que foto era? Ela perguntou, embora a pergunta soasse mais como uma confirmação do que uma dúvida real. Alexandre hesitou. Mentir parecia pior do que admitir.
E algo na forma como ela perguntou, sem raiva, sem acusação, fez com que ele decidisse pela verdade. Uma foto sua na praia. Ele disse baixo, ainda olhando para o monitor. Você estava sentada em uma pedra. Parecia em paz. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alexandre não sabia se devia continuar falando ou simplesmente esperar que ela o mandasse embora. Mas Rafaela não fez nenhuma das duas coisas. Em vez disso, ela puxou a cadeira ao lado da mesa e se sentou, virando-se ligeiramente na direção dele. Quando Alexandre finalmente reuniu coragem para olhar para ela, viu que a expressão no rosto de Rafaela tinha mudado. Não era mais a máscara da CEO. Era algo mais exposto, algo mais humano. Guarujá, ela disse suavemente, como se estivesse falando mais para si mesma do que para ele. Aquela foto foi tirada em Guarujá. Faz muitos anos. Alexandre não sabia o que dizer. Então, simplesmente assentiu. Rafaela olhou para a janela, para a cidade lá embaixo, e suspirou de um jeito que parecia carregar o peso de muito mais do que apenas um dia cansativo. As pessoas olham para mim e veem números, ações, decisões, poder. Ela fez uma pausa. Ninguém olha para mim e vê uma pessoa. As palavras saíram sem filtro, e Alexandre percebeu que aquilo não era uma conversa que ela tinha planejado. Era algo que tinha escapado. Algo que ela talvez nem soubesse que precisava dizer até aquele momento. Ele sentiu uma pontada estranha no peito. Não era pena. Era reconhecimento. Porque ele sabia o que era ser invisível. Sabia o que era ser definido por uma função, não por quem realmente era. Eu entendo, ele disse, e foi sincero. Rafaela virou o rosto na direção dele, e pela primeira vez desde que entrara na sala, realmente olhou para ele. Não como uma CEO olhando para um técnico, mas como uma pessoa olhando para outra. Entende? Ela repetiu, quase como um desafio gentil. Alexandre assentiu. Eu sou pai solteiro, técnico de TI terceirizado. A maioria das pessoas me olha e vê alguém que vem, conserta as coisas e vai embora. Ninguém pergunta meu nome. Ninguém quer saber se eu tenho uma filha esperando em casa, se eu dormi bem, se... Ele parou percebendo que tinha falado demais. Desculpa. Não era pra... Não. Rafaela o interrompeu, a voz suave. Continue. Mas Alexandre não continuou. Em vez disso, ficou ali, sentindo o peso do momento, sentindo que algo tinha mudado no ar entre eles, mesmo que nenhum dos dois soubesse exatamente o que. Foi quando Rafaela perguntou tão baixo que ele quase não ouviu. Você acha que eu sou bonita? Alexandre sentiu o mundo parar. Ele piscou, achando que tinha ouvido errado. Mas quando olhou para ela, viu que Rafaela estava séria. Não havia nenhum sorriso, nenhuma ironia. Era uma pergunta real, uma pergunta vulnerável. E vinha da mulher que comandava um império de bilhões de reais. Alexandre tentou encontrar as palavras certas. Eu acho que a foto mostrou uma versão sua que as pessoas não veem. Isso não responde minha pergunta. Ela estava certa. Ele respirou fundo, decidindo que, se ela tinha sido honesta, ele também deveria ser. Sim, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Você é bonita. Mas não é só isso. Naquela foto você parecia... livre. Como se não estivesse carregando o peso do mundo nas costas. E isso foi mais bonito do que qualquer outra coisa. Rafaela ficou em silêncio por um longo momento. Ela não desviou o olhar. Não riu. Não fez pouco caso. Apenas absorveu as palavras. E então, bem devagar, algo mudou no rosto dela. Os ombros relaxaram um pouco. A linha tensa da mandíbula suavizou. E nos olhos dela, Alexandre viu algo que não esperava ver. Alívio. Obrigada, ela murmurou. E soou como se fazia muito tempo que ninguém lhe dizia algo assim. Alexandre não soube o que responder. Então, apenas assentiu e voltou a atenção para o computador, tentando disfarçar o fato de que o coração dele estava batendo rápido demais
para alguém que estava apenas consertando um notebook. Mas enquanto seus dedos voltavam a dançar sobre o teclado, ele podia sentir que Rafaela ainda estava ali, ao lado dele, e que algo entre eles tinha sido tocado. Algo pequeno, mas real. Algo que nenhum dos dois saberia nomear ainda, mas que já começava a crescer no silêncio compartilhado daquela sala no 85º andar. E lá fora, São Paulo continuava girando, indiferente ao fato de que, naquele exato momento, duas vidas tinham começado a se entrelaçar de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. Alexandre terminou o reparo 40 minutos depois. O problema tinha sido mais simples do que esperava. Um conflito entre dois programas de segurança que travavam o sistema sempre que tentavam rodar simultaneamente. Ele desinstalou um, reconfigurou o outro e fez uma limpeza completa na inicialização. Quando finalmente testou o computador e viu que tudo funcionava perfeitamente, sentiu o alívio familiar de um trabalho bem feito. Rafaela tinha ficado ali o tempo todo, não trabalhando, não mexendo no celular, apenas presente. Ela fazia perguntas ocasionais sobre o que ele estava fazendo, e Alexandre explicava com uma paciência que normalmente reservava para Malu. Mas diferente da filha, Rafaela entendia rápido, fazia perguntas inteligentes e parecia genuinamente interessada em aprender, não apenas em que o problema fosse resolvido. Quando ele finalmente se levantou e começou a guardar as ferramentas na mochila, Rafaela permaneceu sentada, os dedos tamborilando levemente sobre a mesa. Havia algo no ar. Uma hesitação, como se ela quisesse dizer alguma coisa, mas estivesse medindo as palavras antes de soltá-las. Alexandre. Ela começou, e ele notou que era a primeira vez que ela usava o nome dele. Não técnico, não você, mas o nome dele. Posso fazer uma pergunta? Ele fechou o zíper da mochila e assentiu. Claro. Por que você faz isso? Alexandre franziu a testa. Consertar computadores? Não. Rafaela balançou a cabeça levemente. Por que você trabalha tanto? Por que está aqui suado, cansado, claramente preocupado com sua filha em casa, mas ainda assim fazendo o melhor trabalho possível em algo que, sejamos honestos, a maioria das pessoas faria pela metade? A pergunta o pegou desprevenido. Ele nunca tinha parado para pensar sobre isso nesses termos. Alexandre puxou a alça da mochila sobre o ombro e suspirou. Porque é o que eu tenho, ele respondeu depois de um momento. Eu não tenho diploma universitário. Não tenho contatos. Não tenho um sobrenome que abre portas. O que eu tenho é a minha palavra. Se eu digo que vou consertar algo, eu conserto. Se eu prometo que vai funcionar, vai funcionar. É a única coisa que ninguém pode tirar de mim. Rafaela o observou em silêncio. E Alexandre teve a sensação de que ela estava vendo algo nele que ia além das palavras. Ela se levantou devagar, alisando o blazer, e caminhou até a janela. Por um longo momento, ficou apenas olhando para a cidade lá embaixo, as mãos cruzadas atrás das costas. Eu preciso de alguém assim, ela disse, quase como se estivesse falando consigo mesma. Assim como? Rafaela virou-se para ele e havia uma determinação renovada nos olhos dela. Alguém em quem eu possa confiar. Alguém que não me diga o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Alguém que faça o trabalho porque acredita que ele importa, não porque está tentando impressionar ou subir na hierarquia. Alexandre não soube o que dizer. Então, ficou quieto, esperando que ela continuasse. Estou montando uma equipe pequena para um projeto confidencial, Rafaela explicou, voltando a se aproximar dele. É algo que pode mudar a direção da empresa nos próximos 5 anos. Preciso de pessoas com diferentes perspectivas. Pessoas que não tenham medo de discordar de mim. Pessoas que vejam problemas que os executivos não veem porque estão ocupados demais protegendo suas posições. Ela parou na frente dele e Alexandre percebeu que a distância entre eles era menor do que deveria ser em uma conversa profissional. Mas nenhum dos dois recuou. Eu quero você nessa equipe, Rafaela disse, a voz firme, mas carregada de algo mais suave por baixo. Como consultor técnico, não apenas de TI, mas de operações,
fluxos de trabalho, tudo que você vê quando circula por esta empresa e que ninguém mais percebe. Alexandre sentiu o chão fugir um pouco sob seus pés. Rafaela, eu conserto computadores. Eu não tenho qualificação para... Você tem a qualificação que importa para mim, ela o interrompeu. Você é real. Você vê as coisas como elas são, não como deveriam ser. E eu preciso disso. Ele queria aceitar. Queria dizer sim imediatamente. Mas havia Malu. Havia as horas que ele já mal conseguia equilibrar entre o trabalho e ser pai. Havia o medo de que, se aceitasse e falhasse, perderia não apenas essa oportunidade, mas talvez o emprego inteiro. Eu preciso pensar, Alexandre disse, e odiou como as palavras soaram fracas. Rafaela assentiu, mas ele podia ver a decepção que ela tentou esconder. Claro, é uma decisão importante, mas Alexandre... Ela fez uma pausa. Eu não costumo oferecer isso, e eu não costumo confiar em pessoas tão rápido. Então, quando você pensar, lembre-se de que eu não estou fazendo isso por impulso. Estou fazendo porque eu vi algo em você hoje. Algo que eu não vejo há muito tempo. Antes que ele pudesse perguntar o que era, o celular de Rafaela vibrou. Ela olhou para a tela e suspirou. Tenho uma reunião em 5 minutos, mas pense no que eu disse, está bem? Alexandre acenou que sim, ainda processando tudo. Rafaela estendeu a mão e ele a apertou. A mão dela era firme, mas também surpreendentemente quente. E quando ela soltou, Alexandre sentiu uma estranha relutância em deixar aquele escritório. Quando saiu, a assistente de tailleur cinza já não estava mais ali. Os corredores estavam mais vazios, e ele conseguiu chegar ao elevador sem cruzar com ninguém. Foi apenas quando as portas se fecharam e ele começou a descer que Alexandre percebeu que ainda estava segurando o fôlego. Alexandre chegou em casa 1 hora depois, exausto e com a cabeça cheia. Dona Marlene estava na sala assistindo a uma novela no volume mais alto do que o necessário, enquanto Malu dormia no sofá, enrolada em um cobertor de unicórnios. Ela comeu direitinho e tomou o remédio, Dona Marlene informou, levantando-se com dificuldade. A febre baixou um pouquinho. Acho que amanhã ela já está melhor. Obrigado, Dona Marlene. Sério, eu não sei o que faria sem a senhora. A mulher deu um sorriso banguela e acenou com a mão. Imagina, menino, a Malu é um amor. Qualquer coisa, é só chamar. Depois que a vizinha saiu, Alexandre se sentou no chão ao lado do sofá e ficou apenas observando a filha dormir. O cabelo castanho dela estava grudado na testa pelo suor, e ela tinha uma das mãos agarrada no cobertor. Ela era tão pequena, tão dependente dele, e ele era tudo o que ela tinha. O celular dele vibrou. Uma mensagem de Bruno, seu colega da empresa terceirizada. Cara, ouviu a notícia? A Bittencourt Tech vai trocar de fornecedor. Parece que vamos perder o contrato. Alexandre sentiu o estômago afundar. Aquele contrato era responsável por 60% do faturamento da empresa onde trabalhavam. Se perdessem, a maioria da equipe seria demitida, incluindo ele. Ele digitou uma resposta rápida. De onde você tirou isso? Ouvi o chefe falando com o gerente. Parece que é oficial. Vão anunciar semana que vem. Alexandre largou o celular no chão e esfregou o rosto com as mãos. Isso mudava tudo. Se ele perdesse o emprego, como pagaria o aluguel? Como sustentaria Malu? Ele tinha alguma economia, mas não o suficiente para aguentar mais de 2 meses sem renda. E então, ele lembrou da oferta de Rafaela. Seria aquilo uma saída? Ou seria apenas trocar um problema por outro? Ele não sabia o que aquele projeto confidencial envolvia. Não sabia se teria tempo para cuidar de Malu. Não sabia se conseguiria estar à altura das expectativas de uma CEO bilionária. Mas ele também sabia que não tinha muitas opções. Na manhã seguinte, Malu acordou sem febre e com fome, o que Alexandre considerou um excelente sinal. Ele preparou um café da manhã simples, pão com manteiga e achocolatado. Sentaram-se juntos na mesinha pequena da cozinha
E Malu balançava as perninhas enquanto comia, tagarelando sobre o desenho que tinha assistido na véspera. Pai, a princesa tinha um castelo gigante, mas ela não queria morar lá. Ela queria morar perto do mar. É muito longe o mar? Alexandre sorriu. Depende de onde a gente está. Daqui de São Paulo a gente leva umas 2 horas de carro. Você já foi no mar, pai? Já, quando eu era mais novo. E era bonito? Muito bonito. Malu ficou pensativa, mastigando o pão devagar. Então ela perguntou com a inocência brutal que só crianças têm. A mamãe tá no mar? Alexandre sentiu o peito apertar. Ele nunca soube exatamente como explicar para uma criança de 6 anos por que a mãe tinha simplesmente ido embora um dia e nunca mais voltou. Ele tentou ser honesto sem ser cruel. Tentou ser realista sem destruir a inocência dela. Mas era difícil. Sempre era. Não, filha. A mamãe não está no mar. Ela teve que ir embora. Mas não foi por sua culpa, tá? Nunca foi. Malu assentiu, como se já tivesse ouvido aquilo antes e ainda estivesse tentando entender. Então, ela voltou a balançar as pernas e mudou de assunto, como só crianças conseguem fazer. Hoje você vai trabalhar de novo? Vou. Mas a dona Marlene vai ficar com você, tá bom? Tá bom. Ela deixa eu comer bolacha antes do almoço. Alexandre riu, e aquele riso aliviou um pouco o peso que ele carregava. Malu tinha esse dom. Ela fazia o mundo parecer menos pesado, mesmo quando tudo ao redor estava desmoronando. Depois de deixar a filha aos cuidados da vizinha novamente, Alexandre seguiu para o escritório da empresa terceirizada. Ele precisava confirmar a notícia sobre o contrato e precisava saber quanto tempo tinham antes de tudo desabar. Quando chegou, o clima estava pesado. As pessoas conversavam em grupos pequenos, em voz baixa, como se estivessem em um velório. Bruno veio até ele assim que o viu. É verdade, cara. O chefe acabou de confirmar. A Bittencourt Tech vai trocar de fornecedor. Último dia de contrato é daqui a 3 semanas. E a gente? Bruno deu de ombros, mas Alexandre podia ver o medo nos olhos do amigo. Ele disse que vai tentar realocar todo mundo, mas você sabe como é. Não tem serviço para todo mundo. No máximo, uns 3 ou 4 ficam. O resto... Ele não precisou terminar a frase. Alexandre passou o restante do dia no automático. Atendia chamados, consertava problemas, respondia a e-mails. Mas a cabeça dele estava em outro lugar. Estava naquela sala no 85º andar. Estava nas palavras de Rafaela. Estava na oferta que ele tinha deixado no ar. Quando o expediente terminou, ele não foi direto para casa. Em vez disso, pegou o metrô na direção da Avenida Paulista e desceu na estação mais próxima do edifício da Bittencourt Tech. Ficou do lado de fora por alguns minutos, olhando para o prédio imponente, tentando reunir coragem. Então, ele entrou. A recepção era toda de mármore branco e vidro. Havia uma fonte de água no centro e uma recepcionista que olhou para ele com aquela mistura de polidez e desconfiança reservada para pessoas que claramente não pertencem àquele ambiente. Boa tarde, posso ajudá-lo? Alexandre ajeitou a mochila no ombro. Eu preciso falar com a doutora Rafaela Bittencourt. É sobre o projeto confidencial. A recepcionista ergueu uma sobrancelha. O senhor tem agendamento? Não, mas ela vai querer me ver. Meu nome é Alexandre Carvalho. Ela pegou o telefone, claramente cética, e discou um número. Houve uma pausa. Então a expressão dela mudou. Ficou mais séria, mais respeitosa. Sim, senhora. Entendido. Ela desligou e olhou para Alexandre com uma postura completamente diferente. A doutora Bittencourt pediu que o senhor suba imediatamente. 85º andar. A assistente dela vai recebê-lo. Alexandre acenou e seguiu para o elevador, o coração batendo mais rápido a cada andar que subia. Quando as portas se abriram, a assistente de tailleur cinza estava ali, mas dessa vez ela sorriu. Brevemente, mas sorriu. Senhor Carvalho, a doutora Bittencourt está esperando. Ela o guiou pelo mesmo corredor de vidro fumê até o escritório. Rafaela estava de pé, de costas,
olhando pela janela. Quando ouviu os passos, virou-se. E Alexandre viu algo nos olhos dela que não esperava ver. Esperança. Você voltou, ela disse, e não era uma pergunta. Voltei, Alexandre confirmou. Ele respirou fundo. Eu aceito. Quero fazer parte do projeto. Rafaela não sorriu. Mas o alívio que atravessou o rosto dela foi inconfundível. Ela caminhou até ele e pela segunda vez estendeu a mão. Bem-vindo à equipe, Alexandre. Quando ele apertou a mão dela dessa vez, sentiu que tinha acabado de cruzar uma linha invisível. Uma linha que separava o antes do depois. E enquanto olhava nos olhos de Rafaela Bittencourt, ele soube, com uma certeza estranha e absoluta, que nada na vida dele seria mais como antes. E lá fora, São Paulo continuava sua dança caótica, indiferente ao fato de que, naquele escritório silencioso no 85º andar, duas vidas tinham acabado de se entrelaçar de uma forma que nenhum dos dois ainda compreendia completamente, mas que ambos, no fundo, já começavam a sentir. As 3 semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Alexandre. Rafaela não tinha mentido quando disse que precisava de alguém com uma perspectiva diferente. As reuniões aconteciam em horários irregulares, às vezes de manhã cedo, às vezes no fim da tarde. Ela o incluía em discussões sobre eficiência operacional, sistemas de comunicação interna e até sobre a cultura da empresa. No começo, Alexandre se sentia como um impostor sentado naquelas mesas de reunião ao lado de diretores e vice-presidentes que ganhavam em um mês o que ele ganhava em um ano. Mas Rafaela nunca deixou que ele se sentisse menor. Quando alguém falava sobre algo técnico, ela se virava para ele e perguntava: Alexandre, isso faz sentido do ponto de vista operacional? E quando ele respondia, ela escutava. De verdade. Não era uma escuta de cortesia, era uma escuta que pesava cada palavra. E aos poucos, Alexandre começou a perceber algo. Ele não era um impostor. Ele via coisas que os outros não viam. Ele entendia onde os sistemas travavam, não porque os números diziam, mas porque ele tinha estado lá, no chão, consertando as consequências daquelas decisões. E Rafaela sabia disso. Mas nem tudo era apoio. Havia um homem na sala de reuniões que olhava para Alexandre com uma mistura de desprezo mal disfarçado e curiosidade calculista. Ricardo Menezes, vice-presidente executivo da Bittencourt Tech. Um homem de terno impecável, cabelo grisalho sempre penteado para trás e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Desde a primeira reunião, Ricardo deixou claro o que pensava. Rafaela, sem querer ser indelicado, mas por que temos um técnico de TI terceirizado participando de discussões estratégicas sobre o futuro da empresa? Rafaela não ergueu os olhos dos papéis na frente dela. Porque ele entende coisas que você não entende, Ricardo. E porque eu confio no julgamento dele. Você confia no julgamento de alguém que conheceu há 3 semanas? Dessa vez ela ergueu os olhos. E o olhar que lançou para Ricardo fez o homem recuar levemente na cadeira. Sim, confio. Aquilo deveria ter encerrado o assunto. Mas Alexandre sabia que não tinha. Ele podia sentir o peso da atenção de Ricardo sobre ele durante toda a reunião. E quando saiu da sala, ouviu os passos atrás dele. Senhor Carvalho. Alexandre se virou. Ricardo estava ali, as mãos nos bolsos, a postura relaxada demais para ser genuína. Posso lhe dar um conselho? Ricardo perguntou sem esperar resposta. Cuidado para não confundir a tensão profissional com outra coisa. Rafaela é conhecida por ter fases. Ela se empolga com ideias novas, com pessoas novas. Mas isso passa. E quando passar, você vai voltar para o lugar de onde veio. Só não queira que seja um lugar pior do que era antes. Alexandre sentiu a raiva subir, mas a conteve. Obrigado pelo conselho, Sr. Menezes. Mas eu estou aqui porque faço bem o meu trabalho. Nada mais. Ricardo sorriu, mas era o tipo de sorriso que pessoas dão quando sabem algo que você não sabe. Claro, nada mais. E então ele se afastou, deixando Alexandre com um nó no estômago
e uma certeza crescente de que tinha acabado de fazer um inimigo. Nas semanas seguintes, pequenas coisas começaram a dar errado. Arquivos que Alexandre precisava acessar de repente estavam bloqueados. Reuniões mudavam de horário sem que ele fosse avisado. E-mails que ele enviava para a equipe nunca chegavam. No começo, ele achou que era a incompetência do sistema, mas quando Bruno ligou para ele uma noite, a verdade ficou clara. "Cara, você precisa tomar cuidado", Bruno disse, a voz baixa e tensa. "Tô ouvindo umas coisas feias por aí." "Que tipo de coisas?" "Que você tá... sei lá, mano, que você tá dando em cima da CEO, que conseguiu esse cargo porque seduziu ela." "Tá rolando um papo pesado na empresa." Alexandre sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "O quê?" "Isso é mentira, Bruno. Eu nunca... Eu sei, cara, eu te conheço. Mas não sou eu que você precisa convencer. O papo tá rolando, e quem tá espalhando é gente de cima. Gente que tem influência." Alexandre desligou o telefone com as mãos tremendo. Ele sabia de onde aquilo vinha. Ricardo. Tinha que ser. Mas como ele provaria? E o pior, como ele protegeria Rafaela daquilo? Porque ele sabia que, no fim das contas, não era ele que sairia mais machucado dessa história. Era ela. Era sempre ela. As mulheres em posição de poder sempre pagavam o preço dobrado por qualquer coisa que pudesse ser distorcida. Na noite seguinte, Alexandre foi chamado para uma reunião no escritório de Rafaela. Mas quando chegou, ela não estava sozinha. Camila Torres, a assistente executiva de Rafaela, estava lá também. Ela era uma mulher na casa dos 50 anos, cabelo curto e prateado, e uma lealdade a Rafaela que Alexandre tinha aprendido a respeitar nas últimas semanas. "Alexandre, sente-se", Rafaela disse, e pela primeira vez desde que ele a conhecia, havia tensão na voz dela. Ele se sentou. Camila trocou um olhar com Rafaela antes de falar. "Nós precisamos avisá-lo sobre algo. Há rumores circulando na empresa. Rumores sobre você e a doutora Bittencourt." Alexandre fechou os olhos. Então, já tinha chegado até ela. "Eu sei", ele disse baixo. "Eu soube ontem." Rafaela se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados na mesa. "Você sabe de onde está vindo?" "Tenho uma ideia." "Ricardo", Rafaela disse, e não era uma pergunta. "Ele está tentando me desestabilizar. Usar você contra mim. Fazer o conselho questionar meu julgamento." Alexandre engoliu em seco. "Então talvez seja melhor eu sair. Eu não quero ser um problema para você." "Não." A resposta veio rápida e firme. Rafaela se levantou e deu a volta na mesa, ficando mais perto dele. "Você não vai sair. Você não fez nada de errado. Eu não fiz nada de errado. E eu não vou deixar que Ricardo ou qualquer outra pessoa dite quem trabalha comigo." "Rafaela." Alexandre também se levantou. "Você tem um império para proteger, uma reputação. Eu sou descartável. Você não é." Os olhos dela brilharam com algo entre raiva e mágoa. "Não diga isso. Você não é descartável para mim." O silêncio que se seguiu foi carregado. Camila discretamente se levantou e murmurou algo sobre precisar buscar uns documentos, saindo da sala e fechando a porta atrás de si. Alexandre e Rafaela ficaram ali, parados, a poucos passos um do outro. "Por que você está fazendo isso?" Alexandre perguntou, a voz rouca. "Por que está arriscando tanto por mim?" Rafaela hesitou. Então, bem devagar, como se estivesse revelando algo que tinha guardado por muito tempo, ela respondeu. "Porque pela primeira vez em anos, alguém olhou para mim e não viu uma CEO, não viu dinheiro, não viu oportunidade. Você me viu, a pessoa, a mulher daquela foto na praia, que ainda existe em algum lugar embaixo de tudo isso." Ela apontou vagamente para si mesma, para o blazer caro, para o escritório, para tudo que representava o que ela tinha se tornado. "E isso..." Ela respirou fundo. "Isso é mais valioso para mim do que você imagina." Alexandre sentiu algo se mover no peito dele. Algo que ele tinha tentado ignorar nas últimas semanas. Algo que ele sabia que não deveria estar sentindo,
mas que crescia a cada conversa, a cada olhar, a cada momento compartilhado. Rafaela, ele começou, mas ela levantou a mão. Não, deixa eu terminar. Ela deu um passo mais perto. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que temos vidas completamente diferentes. Eu sei que o mundo vai julgar. Mas eu também sei que o que estou sentindo é real. E eu não posso fingir que não é. O coração de Alexandre batia tão forte que ele tinha certeza de que ela podia ouvir. Ele queria dizer algo. Queria dizer que sentia o mesmo. Que todas as noites, quando voltava para casa e olhava para Malu dormindo, ele pensava em Rafaela, que ele tinha começado a imaginar um futuro que nunca tinha se permitido imaginar antes. Mas antes que pudesse falar, a porta se abriu bruscamente. Camila entrou, o rosto pálido. Rafaela, nós temos um problema. Ricardo convocou uma reunião emergencial do conselho. Amanhã, 9 horas da manhã. Rafaela fechou os olhos por um segundo, recompondo-se. Quando os abriu novamente, a CEO tinha voltado. A armadura estava de novo no lugar. Sobre o quê? Camila hesitou, olhando para Alexandre. Sobre decisões administrativas questionáveis, sobre contratações não convencionais, sobre conflito de interesses. Alexandre sentiu o chão se abrir debaixo dele. Era isso. Ricardo tinha encontrado a munição que precisava, e agora ia usá-la para destruir não apenas a carreira de Alexandre, mas a reputação de Rafaela. Eu vou à reunião, Rafaela disse, a voz controlada, mas dura como aço. E vou deixar muito claro para o conselho onde eles podem enfiar suas preocupações. Camila assentiu, mas Alexandre podia ver a preocupação nos olhos dela. Rafaela, você precisa entender. Se o conselho decidir que você está comprometida, eles podem forçar mudanças, eles não vão fazer nada, Rafaela interrompeu. Porque eu não fiz nada de errado, e nem Alexandre. Mas mesmo enquanto dizia isso, Alexandre via a tensão nos ombros dela. Via a forma como suas mãos se fechavam em punhos. Ela estava com medo, não de perder a empresa, mas de perder algo mais importante. Depois que Camila saiu novamente, Rafaela se virou para Alexandre. E pela primeira vez, ele viu lágrimas nos olhos dela. Ela não as deixou cair, mas elas estavam lá. Eu não vou deixar que ele faça isso com você, Alexandre disse, com uma determinação que ele não sabia que tinha. Eu vou à reunião amanhã. Vou explicar tudo. Vou deixar claro que... Não. Rafaela balançou a cabeça. Você não vai estar lá. Isso é entre mim e o conselho. Rafaela. Alexandre, por favor. Ela se aproximou e, pela primeira vez, tocou o rosto dele. Um toque leve, hesitante, mas que queimou como fogo na pele. Deixe eu lutar essa batalha. Se eu não conseguir proteger você disso, então eu não mereço o cargo que tenho. Ele segurou a mão dela contra seu rosto. E se você não conseguir proteger a si mesma? Ela sorriu, triste, cansado, mas genuíno. Então pelo menos eu tentei, e foi por algo que vale a pena. E naquele momento, com a cidade de São Paulo brilhando lá embaixo através das janelas enormes, com o peso do que estava por vir pairando sobre eles como uma tempestade, Alexandre entendeu algo que tinha demorado semanas para aceitar. Ele estava apaixonado por Rafaela Bittencourt. E ela estava apaixonada por ele. E o mundo inteiro estava prestes a tentar destruir os dois por isso. Alexandre saiu do prédio naquela noite sabendo que o dia seguinte mudaria tudo. Ele pegou o metrô para casa em silêncio, o celular desligado, a cabeça pesada. Quando chegou, Malu já estava dormindo. Dona Marlene tinha deixado um bilhete dizendo que a menina tinha comido bem e perguntado quando o pai ia voltar. Ele entrou no quarto da filha e se sentou na beirada da cama, apenas olhando para ela. Tão pequena, tão inocente, tão alheia aos furacões que aconteciam na vida dos adultos ao redor dela. Eu te prometo, Malu, ele sussurrou, acariciando o cabelo dela. Não importa o que aconteça amanhã, eu vou estar aqui, sempre. Mas mesmo enquanto fazia aquela promessa, Alexandre sabia que havia outra promessa que ele tinha feito silenciosamente.
uma promessa para Rafaela, uma promessa de que, não importava o que o conselho decidisse, não importava o que Ricardo tentasse fazer, ele não iria embora. Ele não iria desistir dela. Porque algumas coisas Alexandre tinha aprendido, valiam a pena lutar. E Rafaela Bittencourt, com toda a sua complexidade, sua força e sua vulnerabilidade escondida, era definitivamente uma delas. E quando o sol nasceu sobre São Paulo na manhã seguinte, iluminando os prédios de vidro e as ruas movimentadas, duas pessoas acordaram sabendo que aquele dia decidiria não apenas o futuro de suas carreiras, mas o futuro do que havia começado com uma foto acidental e uma pergunta vulnerável em um escritório no 85º andar. Você acha que eu sou bonita? A resposta, eles tinham descoberto, era muito mais profunda do que qualquer um deles poderia ter imaginado. A sala de reuniões do conselho da Bittencourt Tech ocupava todo o 86º andar. Era um espaço intimidador por design. Mesa oval de mogno escuro, cadeiras de couro preto e paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. 10 pessoas estavam sentadas ao redor da mesa quando Rafaela entrou às 9 horas em ponto daquela manhã. Ela usava um terno preto impecável, o cabelo solto pela primeira vez em semanas e uma expressão que não revelava absolutamente nada. Ricardo Menezes estava sentado à direita, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, um sorriso discreto nos lábios. Ao lado dele, outros membros do conselho que Rafaela conhecia havia anos. Alguns a apoiavam, outros eram leais apenas aos números. E havia aqueles que sempre tinham esperado por um momento como este, uma chance de questionar a liderança da mulher que havia transformado uma empresa familiar em um império bilionário. Bom dia, Rafaela disse, a voz firme enquanto se sentava na cabeceira da mesa. Entendo que há preocupações que precisam ser discutidas. O presidente do conselho, um homem de 70 e poucos anos chamado Augusto Ferreira, limpou a garganta. Ele tinha sido amigo do pai de Rafaela e sempre a tratara com respeito, mas hoje, mesmo ele parecia desconfortável. Rafaela, foram trazidas ao nosso conhecimento algumas decisões administrativas recentes que levantam questões sobre possível conflito de interesses. Por favor, seja específico, Augusto, Rafaela respondeu, mantendo o olhar firme. Ricardo se inclinou para a frente, assumindo o controle da conversa como ela sabia que ele faria. Estamos falando da contratação irregular de um técnico de TI terceirizado para uma posição confidencial de consultoria. Um homem sem formação acadêmica relevante, sem experiência em gestão estratégica e que foi colocado em reuniões de alto nível sem passar por nenhum processo seletivo formal. Alexandre Carvalho, Rafaela disse calmamente. Sim, eu o contratei. E foi uma das melhores decisões que tomei nos últimos 6 meses. Ricardo sorriu, mas era um sorriso cortante. Rafaela, nós também ouvimos rumores sobre a natureza do seu relacionamento com este homem. Rumores que, se verdadeiros, representariam uma grave violação de ética corporativa. O silêncio que seguiu foi pesado. Rafaela podia sentir todos os olhos sobre ela, esperando que ela negasse, esperando que ela recuasse, esperando que ela se defendesse como se tivesse feito algo errado. Mas ela não fez nada disso. Em vez disso, Rafaela se levantou lentamente, colocou as mãos sobre a mesa e olhou diretamente para Ricardo. Deixe-me esclarecer algumas coisas. Ela começou, a voz baixa mas carregada de uma autoridade que fez até Ricardo recuar levemente. Eu contratei Alexandre Carvalho porque ele é excepcional no que faz. Porque ele vê problemas operacionais que vocês, sentados nesta sala com seus diplomas e seus relatórios trimestrais, nunca veriam. Porque ele tem a coragem de discordar de mim quando acha que estou errada. E porque, diferente da maioria das pessoas que trabalham nesta empresa, ele não está aqui tentando subir politicamente. Ele está aqui para fazer o trabalho certo. Ela fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. Quanto aos rumores sobre um relacionamento pessoal, Rafaela continuou. E Alexandre, se estivesse ali,
teria percebido que ela estava prestes a fazer algo que ninguém esperava. Vocês querem saber a verdade? A verdade é que eu me importo com Alexandre Carvalho. Me importo profundamente. Ele me fez lembrar que existe vida fora deste prédio, que existe humanidade além dos lucros trimestrais e das cotações na bolsa. O choque era visível nos rostos ao redor da mesa. Ricardo tinha ficado pálido. Mas Rafaela levantou um dedo. Isso não aconteceu porque eu o contratei. Aconteceu apesar de eu tê-lo contratado. E em nenhum momento, eu permiti que meus sentimentos pessoais interferissem nas decisões profissionais desta empresa. Se vocês querem questionar meu julgamento, questionem baseados em resultados. Nos últimos 2 meses, a eficiência operacional aumentou 12%. As reclamações internas de sistemas caíram 23%. E temos 3 projetos de inovação que não teriam existido sem as contribuições de Alexandre. Augusto levantou a mão, claramente tentando mediar. Rafaela, ninguém está questionando sua competência, mas você deve entender que... Não, Augusto, vocês precisam entender. A voz dela ficou mais dura. Durante 15 anos, eu construí esta empresa. Eu trabalhei 80 horas por semana. Eu sacrifiquei relacionamentos, saúde, felicidade. Tudo pela Bittencourt Tech. E agora, quando finalmente encontro alguém que me faz sentir humana novamente, vocês querem me punir por isso. Ela olhou ao redor da mesa, fazendo contato visual com cada pessoa. Então aqui está minha proposta. Se vocês acham que eu estou comprometida, se acham que não posso mais liderar esta empresa com a objetividade necessária, então votem. Votem agora. Removam-me da presidência. O silêncio era absoluto. Ricardo parecia ter sido atingido por um raio. Ele claramente não esperava que ela jogasse tudo na mesa daquela forma. Mas saibam, Rafaela continuou, a voz mais suave agora, mas ainda firme, que se eu sair, não será porque fiz algo errado. Será porque vocês têm medo de uma CEO que é humana, que sente, que se permite conectar com as pessoas que trabalham para ela. E se esse é o tipo de empresa que vocês querem construir, então talvez eu realmente não seja a pessoa certa para liderá-la. Ela se sentou e esperou. Augusto trocou olhares com os outros membros do conselho. Então, para surpresa de todos, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Rafaela, ninguém aqui quer sua renúncia. Você é a melhor coisa que aconteceu a esta empresa. O que queremos é garantir que as coisas sejam feitas da forma correta. E foram, Rafaela respondeu. Posso fornecer toda a documentação necessária sobre a contratação de Alexandre, sobre os resultados que ele trouxe, sobre cada decisão que tomei. Tudo está documentado. Tudo foi feito dentro das normas. Ricardo tentou uma última cartada. E quanto ao relacionamento pessoal? Como podemos ter certeza de que isso não vai comprometer decisões futuras? Rafaela virou-se para ele, e o olhar que lançou era de puro aço. Ricardo, você está casado há 25 anos com a filha de um dos maiores acionistas desta empresa. Você quer realmente abrir essa discussão sobre relacionamentos pessoais influenciando decisões corporativas? Ricardo empalideceu completamente. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Augusto bateu levemente na mesa com os nós dos dedos. Acho que já discutimos o suficiente. Vamos votar. Todos a favor de manter Rafaela Bittencourt como CEO e encerrar esta questão, levantem a mão. 9 mãos se levantaram. Apenas Ricardo manteve as suas sobre a mesa. Aprovado por maioria, Augusto declarou. Rafaela, você continua tendo nossa confiança. E Ricardo... Ele olhou para o vice-presidente com uma expressão que não era exatamente amigável. Talvez seja hora de você se concentrar em suas próprias responsabilidades. A reunião terminou ali. As pessoas começaram a se levantar, a conversarem em voz baixa, a saírem da sala. Ricardo foi um dos primeiros a sair, sem olhar para ninguém. Augusto ficou para trás e se aproximou de Rafaela. Você jogou tudo na mesa ali, ele disse baixo. Foi corajoso, mas também foi arriscado. Eu sei,
Rafaela respondeu. Mas eu não podia viver mais com medo de ser humana, Augusto. O homem assentiu, colocou uma mão no ombro dela brevemente e saiu. Camila entrou na sala assim que o último membro do conselho saiu. Ela olhou para Rafaela com uma mistura de orgulho e preocupação. Você fez isso, ela disse simplesmente. Nós fizemos isso, Rafaela corrigiu. Então ela perguntou o que tinha estado na ponta da língua desde que a reunião terminara. Onde está Alexandre? No térreo. Ele insistiu em vir, mas eu disse que você tinha pedido para ele não subir. Rafaela assentiu. Mande ele subir. Agora. Quando Alexandre entrou no escritório de Rafaela 10 minutos depois, ela estava de pé na frente da janela, como tinha estado no dia em que tudo começou. Mas dessa vez, quando se virou, havia algo diferente nela. Os ombros estavam relaxados, o rosto suave, e nos olhos havia uma luz que ele não tinha visto antes. Você está bem? Foram as primeiras palavras dele. Estou, ela respondeu. E então, para a surpresa de Alexandre, ela riu. Uma risada leve, libertadora. Eu estou melhor do que estive em anos. Ele caminhou até ela, ainda não entendendo completamente. O conselho votou a meu favor. Eu continuo CEO. Ricardo vai ficar quietinho por um bom tempo. E eu... Ela fez uma pausa. Eu disse a eles a verdade. Sobre você. Sobre nós. Alexandre sentiu o coração disparar. Você disse que eu me importo com você, que você mudou minha vida, que eu não vou me desculpar por isso. Ele ficou sem palavras. Rafaela se aproximou, ficando tão perto que ele podia sentir o calor dela. Alexandre, eu passei 15 anos construindo muros ao meu redor. Muros para me proteger, para me manter focada, para garantir que ninguém pudesse me machucar. E então você apareceu, com sua honestidade desarmante e sua forma de olhar para mim, como se eu fosse apenas uma pessoa. E esses muros começaram a cair. Ela levantou a mão e tocou o rosto dele, como tinha feito na noite anterior. Mas dessa vez não havia medo. Não havia hesitação. Eu não sei como isso vai funcionar, ela admitiu. Eu não sei como conciliar quem eu sou aqui com quem eu quero ser com você. Mas eu quero tentar, se você quiser. Alexandre cobriu a mão dela com a sua. Rafaela, eu sou um pai solteiro que mora em um apartamento de 2 cômodos na Zona Norte. Eu ganho em um mês o que você provavelmente gasta em uma semana. Nossos mundos são completamente diferentes. Eu sei, ela sussurrou. Mas, ele continuou, os olhos fixos nos dela. Eu nunca senti por ninguém o que sinto por você. E se você está disposta a tentar, então eu também estou. Eles ficaram ali, parados no meio daquele escritório enorme, com São Paulo se estendendo infinita lá embaixo, e por um momento nada mais importou. Não importava que ela fosse bilionária e ele, um técnico de TI. Não importava que o mundo inteiro fosse julgar. Não importava que o caminho à frente fosse difícil. Porque algumas conexões, algumas pessoas, valiam cada obstáculo. 2 semanas depois, Alexandre estava na porta da escola onde Malu estudava, esperando a filha sair. Era um dia normal de quinta-feira, e ele tinha saído mais cedo do trabalho para buscá-la. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Rafaela estava ao lado dele, usando jeans e uma blusa simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Nada de salto alto, nada de tailleur, apenas ela. Você tem certeza que quer fazer isso? Alexandre perguntou pela 3ª vez. Alexandre, ela disse com um sorriso. Se vamos tentar fazer isso funcionar, eu preciso conhecer a parte mais importante da sua vida. Naquele momento, Malu saiu da escola correndo, a mochila rosa batendo nas costas. Quando viu o pai, seu rosto se iluminou. E quando viu a mulher ao lado dele, parou, curiosa. Oi, pai. Oi, princesa. Essa aqui é a Rafaela, uma amiga do papai. Malu olhou para Rafaela com aqueles olhos enormes e curiosos. Você é bonita, ela disse com a honestidade brutal de uma criança de 6 anos.
Rafaela se ajoelhou para ficar na altura de Malu, e Alexandre viu seus olhos brilharem. Obrigada, Malu. Você também é muito bonita. Seu pai fala de você o tempo todo. Fala? Malu olhou para Alexandre com surpresa. Fala sim, Rafaela confirmou. Ele disse que você gosta de desenhar, é verdade? Malu assentiu entusiasmada. Eu desenho princesas, quer ver? E assim, enquanto caminhavam em direção ao carro simples de Alexandre, Malu tagarelou sem parar sobre seus desenhos, suas amigas da escola e o desenho animado que estava assistindo. Rafaela escutava tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo das histórias da menina. E Alexandre, observando as duas, sentiu algo se acomodar no peito. Uma sensação de que, talvez, apenas talvez, isso pudesse realmente funcionar. Quando chegaram ao carro, Rafaela olhou para Alexandre por cima do teto. Ela não disse nada, apenas sorriu. E naquele sorriso, ele viu a mulher da foto da praia. A mulher que existia antes do Império. A mulher que ele tinha ajudado a trazer de volta à superfície. Enquanto dirigiam pelas ruas movimentadas de São Paulo, com Malu cantando no banco de trás e Rafaela olhando pela janela com uma expressão serena, Alexandre pensou em como a vida era estranha. Como um simples chamado para consertar um computador tinha se transformado nisso. Em conexão, em esperança, em amor. E quando pararam em um sinal vermelho, Rafaela estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos dele. Um gesto pequeno, simples, mas que dizia tudo. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Ele perguntou. Por me lembrar de quem eu sou quando não estou tentando ser invencível. Alexandre apertou a mão dela. Obrigado por me fazer acreditar que eu posso ser mais do que sempre achei que era. O sinal abriu. O trânsito se moveu. A vida continuou. Mas agora, continuou com os dois juntos. Dois mundos diferentes que tinham encontrado, contra todas as probabilidades, uma forma de se conectarem. E lá, naquele escritório no 85º andar da Bittencourt Tech, ainda havia uma foto emoldurada sobre a mesa de Rafaela. A foto de uma mulher jovem na praia de Guarujá, sorrindo livremente. Um lembrete de quem ela era e de quem ela poderia ser novamente. Porque no final, não importava quantos zeros tinha na conta bancária ou em qual andar do prédio você trabalhava. O que importava era encontrar alguém que te visse, realmente visse, e que te amasse não apesar de quem você era, mas por causa disso. Alexandre e Rafaela tinham encontrado isso um no outro, e embora o caminho à frente ainda fosse incerto, eles sabiam que valia a pena caminhar juntos. E assim, o que começou como um simples reparo de computador se transformou em algo que nem Alexandre nem Rafaela poderiam ter previsto. Às vezes, as conexões mais verdadeiras nascem nos lugares mais improváveis, entre pessoas que o mundo insiste em manter separadas. Mas quando alguém finalmente te vê como você realmente é, não como o que você representa, tudo pode mudar. Se esta história tocou o seu coração, deixe um comentário contando. Você acredita que o amor pode quebrar barreiras de classe e expectativas? E se você quer mais histórias que vão fazer você sentir, refletir e acreditar no inesperado, inscreva-se no Ecos do Coração e ative as notificações. Porque toda semana trazemos histórias que provam que o coração não entende de diferenças. Ele só entende de verdade. Até a próxima história.